criança interior é uma forma que a gente traz, né, as nossas dores, essas dores que foram causadas lá no início, quando a gente era muito pequeno, quando éramos muito jovens e não tínhamos ainda ferramenta emocional, não tínhamos ainda discernimento para poder lidar com essa dor emocional. Guardamos essa memória da dor no nosso inconsciente, no nosso corpo, estão guardadas essas memórias de uma dor, de uma frustração, de um sentimento de abandono. As nossas dores da criança interior, elas estão muito ligadas a abandono, a traição, quando a criança se sente assim inadequada, né, por algum motivo. E aí, o que ela começa a fazer? Ela começa a se sentir vitimizada. E o que acontece com essa criança vitimizada? Ela não vai para a vida. Ela fica ali presa, ela fica ali estagnada, porque ela espera que alguém venha e conserte a dor dela. Você entende? Ela fica ali esperando que alguém se pronuncie, que alguém venha e resgate ela dessa dor. São as nossas dores não acolhidas, são as nossas dores não cuidadas. E o que acontece com isso? A gente passa a reviver, a gente passa a reproduzir essas dores, né? Como se fosse um padrão de comportamento. Então, quando a gente fala dessa criança interior, é isso que nós terapeutas temos que olhar. Ali, né, naquela pessoa, existe esse bolsão de dor, né, que passa a ser reproduzido no seu dia a dia. Tem uma fala do João Garriga que eu acho muito interessante, quando ele diz assim, ó, que quando a gente revive situações como adultos, né, a nossa criança interior, ela tem as suas células de dor despertadas, né? E a gente, por que a gente se coloca em situações de dor, né? Por exemplo, por que a gente se coloca às vezes num emprego que nós não gostamos, não nos sentimos reconhecidos, não nos sentimos bem remunerados? Por que nós nos colocamos nessa situação? Porque, na verdade, essa situação desperta as nossas células de uma dor que nós vivenciamos lá na infância e que não tem a ver com o trabalho, gente, mas tem a ver com esse sentimento de abandono, tem a ver com esse sentimento de traição, tem a ver com essa vitimização. E o que acontece? Eu fico ali porque eu paraliso, eu não sei como lidar com essa situação. Gente, a ferida do eu criança, ela paralisa. É aquela situação em que nós, ou o cliente, ele se sente paralisado, ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque foi assim que essa criança, lá na infância, se sentiu. O adulto, ele pode não saber o que fazer para resolver o problema, mas ele sabe que ele precisa resolver, então ele busca ajuda. Então, assim, ó, por que eu me mantenho num emprego ou numa situação profissional que eu não estou satisfeita? Por que eu me mantenho numa relação afetiva aonde eu não estou satisfeita, né? Porque são essas células de dor despertadas, né? E essa criança que vive em nós não sabe lidar com essa situação. O que ela sente ali é o abandono, é a desvalorização, é a inadequação, e ela não sabe como agir, né? Essa criança que vive essa dor, né? Ela se torna tirânica e profética em nós. A vítima também se torna o perseguidor, né? E nesse caso, essa criança se torna o perseguidor do nosso eu adulto. Essa criança, ela fica pedindo para o nosso eu adulto olhar para ela. Só que nós não fizemos isso, nós não conseguimos acolher essa dor.
né? Então, o que que ela faz? Ela fica tiranizando e profetizando a nossa vida. Como isso? Gente, tirânica no sentido de que essa dor que ela vivenciou acaba sendo um guia. Assim, ó, eh, eu estou aqui para lhe mostrar como dói. Eu estou aqui para tornar o seu presente uma reprodução da minha dor do passado. E o que que é o profetizar, né? O profetizar é quando ela fica dizendo: "Você vai ser abandonada de novo. Você vai ser inadequada de novo", né? Por isso que a gente tem que ouvir essa criança, por isso que a gente tem que dar voz para essa criança, porque na verdade o que ela quer é ser acolhida. Gente, vocês aí talvez estejam se perguntando: "Tá, e que essências então, Lu, eu vou trabalhar com a minha criança interior? Que essências eu vou trabalhar com a criança interior do meu cliente?". Gente, eu já vou chegar lá, só que eu preciso que vocês entendam que antes disso tem um passo muito importante, que o floral ele vai vir ajudar, ele vai vir contribuir, mas nós precisamos olhar para essa criança. Nós precisamos dar voz para essa criança. E às vezes o que ela precisa dizer é o seguinte: eu tive muito medo no início da minha vida, quando a minha mãe tinha que trabalhar e não podia estar comigo. Porque essa criança, ela está ainda muito na mágoa, né? E ela está muito na dor, no sentido de que eu não fui cuidada. A minha mãe não me cuidou. O meu pai não foi presente. Mas a criança em nós, ela precisa expressar isso e dizer: sim, eu tive medo. Sim, eu me senti desamparada. Sim, foi uma fase difícil. E acolher isso e dizer: tá tudo bem eu ter sentido medo. Tá tudo bem eu ter sentido receio, né? Então, assim, o primeiro passo é tirar essa criança desse lugar sombrio, escuro e úmido aonde nós colocamos ela. E aqui tem essências que podem sim ser muito úteis, né? Aqui eu gosto de começar com essências como o Holly, né, para dissolver, para iluminar esse centro. As folhas do Holly, elas são enceradas e elas têm em torno de 15 espinhos, que faz com que elas fiquem com várias formas, né? E esses várias formas faz com que ela faça um jogo de luz, né? E essa luz vai incidindo sobre as outras até chegar no seu centro, que é o tronco. Então, sim, o Holly vai ajudar a dissolver, né, essa raiva que essa criança sentiu do abandono, da traição, mas que ela acha feio ter sentido essa raiva. Outra essência muito importante para tirar essa criança desse lugar assim sombrio, né? É o estar, para que ela vá se sentindo a sua dor, a sua ferida, né? Ela vai se sentindo consolada, tá? Trabalhando os traumas, trabalhando as dores. Outra essência que eu considero bem importante nessa fase é o Willow, porque o Willow vai trazer a autorresponsabilidade. O desequilíbrio do Willow é um sentimento de vitimismo muito grande, de que a vida foi cruel comigo, a vida foi boa para minha vizinha, mas comigo ela foi dura. Enquanto o Holly vai limpando aquele sentimento abrasivo e punitivo que às vezes essa criança tem em relação ao nosso eu adulto, em relação ao mundo, o Willow vai limpando os nossos porões, vai limpando as nossas mágoas, né? E o Star of Bethlehem, né? Ele vai então nos ajudar a cuidar das nossas dores, a cuidar das nossas feridas. Talvez essa criança precise também do Vine nessa primeira fase, tá? Por quê? Porque o Vine
é o tirânico. O Vine é o que torna no desequilíbrio, é o que faz com que essa criança diga: não confie. Você tem que dominar antes de ser dominado. Abandone antes de ser abandonado. O Vine é o que vai ajudar essa criança profética a aquecer o seu coração. Porque um coração partido, ele segue para a vida. Vocês sabiam disso? O coração partido, com dor, com sofrimento, ele vai para a vida. Mas o coração gelado, que é o caso do Vine, né? Ele para, ele não vai para a vida. Ele fica ali na berlinda. Então, o Vine vai ajudar a aquecer esse coração e principalmente a trabalhar com essa voz tirânica, né? Que conduz os nossos atos, ok? Outra essência que também pode ajudar nessa primeira fase é o Gorse. Por que o Gorse? Porque essa criança, ela é profética e ela tem certeza de que não existe solução, de que ela tem uma dor tão grande, né, que essa criança ela não acredita que vai existir um futuro diferente, vocês entendem? Ela vive o seu presente a partir de uma memória do passado, a partir de uma dor do passado, e ela profetiza esse futuro, de que esse futuro vai ser uma manutenção, uma reprodução. Então, o Gorse, ele vai despertar a esperança, que é algo muito importante nesse processo. Essa criança esperar um futuro melhor, confiar que é possível ter um futuro melhor. E por último, tem uma essência que também pode contribuir, que é o honeysuckle. Ela tem uma característica muito interessante, ela é uma trepadeira, assim como o clematis. Só que o clematis, ele está lá olhando para o futuro, e o honeysuckle não está aterrado, não está vivendo o momento presente, porque está lá olhando para o passado. O honeysuckle, ele nos traz para o presente e nos ajuda a entender e liberar o nosso passado. Isso é muito interessante. Porque não é esquecer o passado, né? A gente não esquece o passado. O que a gente faz, a gente entende esse passado, né? Sejam por aquelas expectativas não atendidas, sejam por aquelas células de dor que se instalaram ali. O fato é que eu entendo o passado e a partir desse entendimento eu libero o que está lá. Exatamente. O honeysuckle nos ajuda a ressignificar o nosso passado. Então, essa fórmula, ela pode ser, essas essências, elas podem ser um primeiro passo no sentido de ressignificar essa criança interior. Percebam que aqui a gente não está nem falando ainda dos próximos passos. A gente está falando de acolher essa criança interior. Olhar com carinho para aquilo que ela viveu, olhar com carinho para todo aquele aspecto da forma como ela vê a vida, porque a nossa criança interior, ela é a própria conexão natural com a vida. A criança interior, ela é a nossa alegria, ela é a nossa leveza, ela é aquele amor incondicional que nos guia para a vida. Ela quer conhecimento, ela quer diversão, ela quer leveza, ela quer movimento, ela quer expansão, né? Então, como é que a gente vai expandir a nossa criança interior? Ouvir o que ela tem para nos dizer. E ela precisa de educação. Essa é uma parte que a gente não fala muito.
Sim, nós temos que educar a nossa criança. Por quê? Porque criança faz coisas de criança. Então a nossa criança, ela tem que se manifestar nos locais, nos momentos adequados e nos trazendo essa força da vida, essa leveza, essa alegria. Porém, tem coisas que quem resolve é o adulto, né? Um problema afetivo, quem tem que olhar para ele é o nosso adulto, não é a nossa criança. Porque eu quero deixar aqui com vocês uma pergunta. Quantos de nós conseguem abrir mão desse vitimismo? Quantos de nós conseguem realmente libertar a nossa criança interior da dor e do sofrimento? Porque às vezes a gente está tão acostumada a dizer o quanto foi dura a nossa infância, o quanto foi difícil. Então, e na verdade, percebam como nós usamos essa criança, esse vitimismo dessa criança para justificar. Ah, eu não faço porque eu sou insegura, porque lá atrás aconteceu não sei o quê. Ah, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Gente, quem não tem dinheiro é criança. Adulto faz dinheiro. Olha que legal isso. Adulto, quem não ganha dinheiro é a criança, porque adulto tem rotina, adulto tem boleto, né? O conhecimento da essência é fundamental, mas não é suficiente. Vocês precisam se apropriar como do setting terapêutico. Vocês precisam se apropriar do processo de anamnese. Vocês precisam se apropriar da condução no setting terapêutico. Isso é tão importante quanto o conhecimento das essências. O conhecer as essências é 50% do processo. O resto é músculo emocional do terapeuta. O terapeuta precisa se profissionalizar para poder fazer essa escuta e essa condução. Eu trago para vocês, né? São 20 anos de experiência. Então, assim, ó, quando vocês me pedem, ai, prof, indica um livro, né? Não tem isso num livro, vocês percebem? Não tem. É o resultado de uma caminhada, né? São 20 anos fazendo esse caminho. Então, nos cursos, eu procuro entregar isso para vocês de uma forma organizada, né? Esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo, né?